Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareci aqui? Acho que fazia mais de um mês que eu não dava as caras desde o Victober. I'm back, estou de volta, não é mesmo? Na verdade, eu precisava tirar aí um tempinho meio off, né? Por várias coisas que estavam acontecendo, coisas boas na minha vida, porém, o tempo também diminuiu bastante e eu tava me sentindo assim um pouco mais querendo ficar quieta, sabe? Então eu apareci muito pouco também lá no Instagram. Não tive assim muita vontade de gravar vídeo, então eu tava meio assim, sabe, esse último mês. Aí, ok? Nada pessoal, ok? Nada grave, só realmente assim, não uma indisposição, mas eu diria mais uma vontade de ficar mais na minha, mais calada, né? Sem dar muitas caras. Mas eu senti vontade de aparecer de novo e conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras. Eu tava vendo, gente, que o último vídeo que eu fiz de atualização foi em julho, durante o dia nosso July. Então, eu deixei realmente acumular aí bastante coisa pra fazer um vídeo, um apanhadão geral aí do que eu li aí nos últimos meses. Então, começando pelos livros que eu finalizei aí nesses últimos setembro, outubro, 4 meses, eu diria. Os últimos 4 meses, não é mesmo? Eu não vou colocar na ordem que eu finalizei, tá? Mas eu vou pegar na ordem que eu coloquei aqui na minha mesa. Então, um deles foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Eu nunca tinha lido esse livro, é do Júlio Verne, eu já tinha lido O Viagem ao Centro da Terra e eu gostei muito. E por hora, o Viagem ao Centro da Terra, pra mim, continua sendo o melhor em comparação com A Volta ao Mundo em 80 Dias. Não que o livro seja ruim, eu achei o livro muito legal, muito divertido, mas eu achei os personagens muito rasos em, assim, vários aspectos, principalmente o protagonista aqui, que eu até esqueci, que é o Phileas Fogg, eu acho que é Phileas Fogg que fala o nome dele, gente, eu vou falar assim. Ele é uma espécie de Sherlock, meio Sherlock Watson, né, que ele tem uma relação meio Sherlock Watson com o empregado dele, né? Que na verdade o empregado dele é o grande herói aqui da história, né? Não exatamente o Phileas Fogg, porque eles têm essa relação meio Sherlock Watson, né? Então o Phileas Fogg é aquele cara inteligente, aquele britânico, aquele inglês inteligente, metódico, e já o empregado dele é um pouco o Passepartout, é um francês, né? Acho que é Passepartout, alguma coisa assim. É um nome esquisito, gente. Eu não sei falar francês, então acho que é Passepartout, não sei. Acho que assim que fala o nome dele. Ele é um rapaz aqui que ele vira o empregado, então, do Phileas Fogg um dia antes dele fazer essa aposta ali com os amigos dele que ele iria dar a volta ao mundo em 80 dias. E não há um balão. Eu achava que tinha balão, mas era por conta de um filme, não há balão aqui envolvido, né? Só é navio e trem pra onde eles viajam, não é mesmo? E tem tipo uma reviravolta no final, assim, que parece que ele não vai conseguir, né? Mas acontecem umas coisas que dão ali uma baita reviravolta na história. Mas no geral, assim, eu achei ok. Eu acho que pra mim foi ok. Talvez se eu tivesse lido mais nova, talvez eu ia gostar mais. Eu acho que pro público mais jovem, eu acho que agrada mais, porque é um livro rápido. É uma história bem dinâmica, assim, ela passa rápido. Só que tem alguns momentos que, na minha opinião, pra mim, eu achei um pouco arrastado. Tem muita narração. E principalmente quando eles chegam nos Estados Unidos, né, quando eles estão saindo de São Francisco, né, e estão indo pra Nova York, tem umas partes ali que eu achei muito arrastada, apesar de eu ter achado interessante a narração sobre a parte histórica ali, né, do que o que estava acontecendo nos Estados Unidos ali, em algumas partes, né, principalmente quando eles passam ali por alguns estados, né, que estavam se formando e conta a história daqueles estados, etc. Essa parte eu achei bem arrastada. Pra mim, a parte mais interessante foi quando eles chegaram na Índia, e aí aconteceu lá todo eles salvaram uma moça, né, de ser queimada viva de um ritual que estava acontecendo, e essa moça então acaba acompanhando eles aí no resto da viagem. Eu achei essa parte deles, todo esse tempo que eles passaram na Índia, eu achei muito interessante, porque realmente foi frenético. Você fica com o coração na mão, aí você fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora? Será que vai dar certo? Mas eu acho que depois que eles saem da Índia e vão, né, pro novo continente, né, pro novo mundo, acho que o ritmo da história dá uma caída, assim, em vários aspectos. E eu confesso que eu demorei mais pra ler por conta disso, né?
Até quando eles estavam na Índia, eu tava super interessante. Depois eu comecei a achar meio chatinho, tá, gente? Eu não vou mentir pra vocês, não. Mas eu recomendo a leitura se você gosta de um livro leve, uma leitura mais, assim, pra tirar você de uma ressaca literária, por exemplo. Eu acho que é válido, recomendo. É divertido. Também para jovens leitores, né? Se você aí é um jovem leitor, ou que tem uma linguagem super simples, personagens, assim, legais, interessantes, e uma premissa bem curiosa, né? Que é essa aposta, né? De dar a volta ao mundo em 80 dias. Então fica aqui a minha recomendação. Outra leitura que eu finalizei aí, esse foi pro Victober, que eu inclusive fiz vídeo pro canal, foi o último vídeo que saiu aqui no canal, que foi a resenha de Agnes Grey, da Anne Brontë. Foi o único livro que eu li, assim, que eu comecei a ler no Victober e concluí durante o Victober, porque a minha outra leitura do Victober eu ainda tô lendo, porque o livro é muito longo. Mas isso aqui pra mim foi uma releitura. Eu tinha lido esse livro em 2015, numa edição do Kindle, no português de Portugal, então eu lembrava vagamente da história, pouquíssimas coisas, mas eu lembrava que eu gostei muito desse livro. E agora com essa releitura, realmente, assim, ficou claro pra mim que é um livro muito bom, muito interessante, principalmente se você é um educador, se você é um professor. A primeira parte aqui desse livro vai mexer aí com algumas situações, algumas experiências que você, professora, já viveu. Eu sei, porque eu também sou professora. Então, as situações que a Agnes passa aqui quando ela vai trabalhar nas primeiras famílias, né, como governanta, não é fácil, então é difícil de engolir. Tem momentos aqui bem revoltantes até, tá, gente? Então se preparem aí, se preparem pra passar raiva, muita raiva com esse livro no começo dele. Mas é basicamente uma autobiografia da Anne Brontë, só que com outros nomes, né? Porque é muito parecido com a própria história da Anne Brontë, né? E eu gosto muito da escrita dela. Eu até comentei isso no vídeo, que a escrita da Anne Brontë hoje me agrada até mais do que a da Charlotte. Nós vamos ver aí se eu fizer uma releitura de Jane Eyre ano que vem, vamos ver se eu vou continuar com essa opinião, não é mesmo? Mas basicamente aqui é a história dessa jovem, né, que depois de vários contratempos aí na sua família, ela resolve então, para poder ajudar financeiramente, né, os seus familiares, trabalhar como governanta em casas de família, né, e ela passa aí por umas 2, 3 famílias e assim, ela basicamente come o pão que o diabo amassou, tá, gente? E só que no final acontece ali algumas coisas ali, algumas reviravoltas, aparece um personagem novo aqui interessante, que ela vai ter um interesse amoroso. Só que há muitos obstáculos aí para até eles conseguirem conversar, né? Só que vai ter muito obstáculo no caminho deles, né? E eu vou parando por aqui, ok? Se você quiser saber mais sobre a história, o que eu achei de Agnes Grey, assista lá o vídeo que eu fiz, tem spoilers, tá? Então vai ter spoilers de tudo, do começo ao fim, assista por sua conta e risco, mas fica a minha recomendação aqui de Agnes Grey, recomendo muito se você gosta das irmãs Brontë, ou se você nunca leu nada das Brontës e não quer pegar logo de cara um Jane Eyre ou um Meus Vivants por conta do tamanho do livro, tá com receio, pega o Agnes Grey, você vai gostar, porque é um livro curto, ó gente, tem 200 e poucas páginas, é uma história interessante, vai te dar um gostinho ali do que você vai encontrar nos romances das Brontës, tá bom? Mas fica aqui a minha recomendação. E a minha terceira releitura finalizada, terceira e última, mais ou menos importante, não é mesmo? Foi a minha outra releitura, né, gente? Eu tô nas releituras esse ano. Foi a minha releitura de Cirana de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Também fiz vídeo aqui pro canal. Gente, que maravilhoso que foi revisitar esse livro. Eu amei, acho que eu amei mais ainda essa minha segunda leitura do que a primeira. Eu li esse livro durante a pandemia, então... Eu nem tinha o físico, né? Eu li pelo Kindle, eu lembro que na época... E eu queria muito reler pra ler com mais atenção, sabe? Prestar atenção em algumas coisas aqui. Basicamente é um romance de formação, porque a gente vai acompanhar aqui a protagonista Virginia desde a infância até aí a sua fase adulta, né? Nessa questão dela não se encaixar em nenhuma família, nem a família do pai, nem a família da mãe, dela sempre se sentir a outsider, né? A excluída dessa ciranda aqui dessa família. É uma baita história. Tem umas reviravoltas aqui no final também muito interessante. Se você gosta de histórias de família, ok? Se você gosta de romances familiares ali, dessa questão muita questão de relações familiares, ok? Você vai curtir bastante Cirana de Pedra. Gente, leiam Lígia Fagundes Telles, sério, ela é maravilhosa. Se vocês não estão lendo essa mulher, vocês estão perdendo muito, muito, porque é muito bom. Bom, esses foram os livros que eu concluí aí nos últimos meses. Agora vamos falar dos livros que eu estou lendo. Houve algumas mudanças aí nas minhas leituras esses meses aí. Eu tive que parar alguns livros. Parei assim, interrompi a minha leitura de A Divina Comédia, gente, porque nesse final de ano eu simplesmente não estou com clima. Não estou em clima de ler esse livro, infelizmente. Inclusive, já estou no clima de Natal. Vocês estão conseguindo ver aqui meu
minha árvorezinha de Natal, mas eu estou no clima de Natal, né, gente? Então, eu estava lendo O Inferno de Dante, e eu não sei se é um livro, assim, muito natalino pra ler nessa época. Então eu falei, não, eu vou dar um tempo, deixa passar as festas de final de ano, deixa passar ano novo, vamos ver se em janeiro eu retomo essa leitura. E isso inclui também a biografia do Dante, né? Porque vocês lembram que eu tava lendo a biografia do Dante junto com a Divina Comédia, né? Então, ia ser uma leitura mais lenta mesmo, porque eu estava lendo junto com os comentários da Barbara Reynolds, né? Que é a biógrafa do Dante. Então, eu parei os dois, ok? Eu também dei um tempo em mais por questão de tempo mesmo, não porque a leitura tava chata, gente. Mas eu parei também Mulheres que Correm com Lobos, mas eu pretendo retomar também em janeiro, junto com a Divina Comédia. Pra terminar, eu já tô nos últimos capítulos de Mulheres que Correm com Lobos. É uma leitura também maravilhosa, mas é um livro denso, né, gente? Então não é um livro que dá pra você ler super rápido. Vou ficar mais de um ano lendo, pra mim tá tudo bem, não tenho pressa, ok? Porque eu sei que é um livro que tem que ter atenção, tem que ter ali... você tem que dar... É aquele livro que exige a sua atenção, você não pode ler de qualquer jeito. Então eu prefiro ler mais tranquilamente do que ler correndo, só pra dizer que eu terminei de ler pra colocar na pilha de leitura, né? Dito isso, o que eu estou lendo agora, nesse momento, que realmente, praticamente todos os dias, eu estou pegando pra ler, e eu estou amando, estava na minha TBR nos últimos meses. Eu sempre falava desse livro, mas eu tava demorando pra pegar ele. Finalmente eu peguei, gente, agora no finalzinho do Victuber, né? Acabou o Victuber, eu peguei esse livro, que, gente, que livro bom, é não ficção, que livro bom, que é O Mundo da Escrita, do Martin Pushner, acho que assim que fala o nome dele, tá, gente? Eu não vi como é que pronuncia. Martin Pushner. Gente, eu já tô na página 231. E o livro tem, deixa eu ver aqui quantas páginas tem só de narração, peraí. E o livro tem, tirando a bibliografia, etc., 385 páginas. Gente, esse livro aqui eu acho que vai ser um forte candidato a uma das melhores leituras do ano, porque é um livro que eu comecei a ler e não dá pra parar de ler, gente. É muito interessante aqui. Toda a história do nascimento da escrita, desde lá, da Mesopotâmia, até os dias atuais. Então, eu cheguei aqui no capítulo que eu tô, capítulo 9, eu tô lendo sobre Don Quixote, sobre a publicação de Don Quixote. E a história da escrita está muito ligada também à origem dos livros, então não tem como você separar uma coisa da outra, né? Então uma coisa surgiu para outra também surgir. Então tem um capítulo sobre a imprensa de Gutenberg, tem um capítulo sobre sobre como surgiu o papiro, os tipos de papel que tinham, né? A forma como eles escreviam. O capítulo sobre a escrita maia. É muito interessante, muito, muito legal. Coisas que eu não sabia, não fazia ideia, né? De que os maias também tinham inventado um sistema de escrita extremamente complexo, né? Que até hoje aí os estudiosos estão tentando decifrar. A escrita chinesa, o primeiro romance da história, que provavelmente foi um romance chinês publicado na China, né? Que é o romance de Genji. E a sua autora também considerada aí a primeira romancista da história, né, provavelmente, sensacional. A Epopeia de Gilgamesh também, que eu já conhecia um pouco sobre a história, e os paralelos da Epopeia de Gilgamesh com algumas histórias bíblicas. Gente, sério, isso aqui, pra quem gosta de literatura, pra quem gosta de história, antigas, civilizações antigas, literatura, escrita, a invenção da escrita, a invenção do livro. Sério, isso aqui é um prato cheio de coisas interessantíssimas, coisas muito legais, assim, que a gente não fazia ideia do quanto que foi um processo demorado, lento, vários povos ali, para poder chegar, então, ao que nós temos hoje como escrita, ao que nós temos hoje como livro, né? Isso também tá mudando, né? Por conta da tecnologia, né? A gente tem agora smartphones, computadores super rápidos, então isso também afetou e vai afetar ainda bastante a literatura, a produção de escrita, a forma como a gente entende, né, o que é um livro, né? Até a questão do Kindle mesmo, por exemplo, o Kindle foi uma baita revolução tecnológica, né, gente? A gente para pra pensar na questão da literatura, o Kindle, né, os livros eletrônicos foram uma grande revolução também. Até então a gente não tinha isso, né? A questão de acervos digitais também, a gente não tinha isso. E esse livro até conversa um pouco com aquele livro, o Encaixotando a Minha Biblioteca, do Mangel, né? Que ele também fala um pouco da questão da história do livro, né? Mas aqui é um pouco mais profundo, tá, gente? Então esse livro aqui, ele é um pouco mais, apesar dele ter uma certa densidade, porque ele vai tratar de muita coisa histórica. Se você gosta de estudar as civilizações antigas, como eu, que eu acho barato esse assunto, desde quando eu era criança, gente, eu ficava fascinada com a história do povo maia, a história dos fenícios, a história dos
dos babilônicos, enfim, a história do povo não sei da onde, que não existe mais. Então, gente, essas questões de civilizações antigas é um assunto muito interessante mesmo, assim. E até também um pouco, eu achei legal ele ter falado um pouco da questão da escrita na Ásia, né? Porque é uma coisa que a gente não tem tanto contato, assim, né? De como que surgiu os primeiras histórias, né? No continente asiático, né, que foi quase ao mesmo tempo, né, da Europa, né, então esse eixo Europa-Ásia aí teve muita conversa, muita troca, né, de conhecimento, enquanto que aqui no Novo Mundo, né, aqui nas Américas, né, os maias foram os únicos povos, até onde a gente sabe, foi o único povo que deixou coisas escritas, né, assim, de forma formal. A gente tem um livro, né, maia aí, que é na verdade um calendário, né, que eles usaram tecnologia espanhola, né, para poder escrever aí sobre a origem do seu povo, o que o autor aqui chama de mito de fundação, né, de como que surgiu o povo maia, né, o gênesis dos maias, né, vamos dizer assim, né, e eles usaram isso para poder preservar as histórias do seu povo, e o que a gente sabe sobre os maias, muito do que a gente sabe é graças a esse livro, que é o livro de Poe, acho que é assim que fala o nome. Deixa eu só confirmar aqui o nome dele. Deixa eu só confirmar o nome do livro. O Popol Vuh, né, que é o livro aí que conta a história do povo maia, escrito pelos próprios maias, aí que a gente conseguiu decifrar nos últimos anos. Claro que, gente, eu não estou excluindo, né, que os povos nativos que moravam aqui nas Américas deixaram coisas escritas em paredes, né? Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil mesmo vários lugares em que vários povos nativos deixaram, né, escritos em paredes, e só que assim, às vezes só que é complicado decifrar, porque a gente não tem assim um alfabeto, né? Eu falo que os maias foram os únicos que realmente, formalmente falando, desenvolveram o próprio sistema de escrita deles, né? Enquanto que os outros povos eram uma coisa assim, mais, não bagunçada, mas não tão organizada, não tão sistemática como que os maias fizeram. Tá, então é isso que eu quis dizer. Essa é uma das grandes coisas que você vai aprender lendo este livro, ok? Vocês precisam ler esse livro aqui, gente. Esse livro é muito bom. É muito interessante. Realmente é um livro que eu começo a ler e não quero mais parar, porque ele é muito legal mesmo. Um outro livro que eu estou lendo, na verdade 2 livros que eu estou lendo aqui no meu Kindle novo, que eu ganhei de aniversário. Esse aqui é o Kindle... esqueci o nome... Kindle Oasis, né? Gente, era um dos últimos Kindles Oasis que eu consegui encontrar, porque no site da Amazon, a Amazon não parece, ao que parece, a Amazon parou de fabricar Kindle Oasis, né? Eu até pesquisei pra ver se era verdade mesmo, eu vi uns rumores a respeito disso, mas assim, tá meio difícil de encontrar Kindle Oasis. Eu encontrei isso aqui na sorte mesmo de uma outra pessoa que tá vendendo, e novinho o Kindle, né? E eu sempre tive vontade de ter um, né, gente? Então era meu sonho. Eu falei, não é possível que agora que eu vou conseguir comprar um Kindle Oasis, ele tá fora de linha. Mas sonho realizado tá aqui. Ele é um pouquinho maior que o Kindle normal, né? Ele é um pouco mais... A tela dele é um pouco mais quadradona, ok? E eu gosto muito que ele é mais confortável. Então ele tem botões aqui. Eu comprei uma capinha que eu consigo prender o dedo, né? Pra não ficar caindo na minha cara. Mas tô gostando muito, gente, dessa experiência com o Kindle Oasis, né? E pretendo ficar aí bastante tempo. Porque meu outro Kindle Paperwhite, o novo, já tava ali... Nas últimas mesmo, ele já tava bem velhinho. Isso porque eu comprei ele antes da pandemia. Mas ele já tava ficando velhinho já. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, eu estou lendo aqui no meu Kindle, A Pedra da Lua, que foi o livro que eu também escolhi pro Victuber. Estou gostando, gente, da Pedra da Lua. Porém, não vou dizer pra vocês que o livro... não tem esses momentos que se arrastam. Tem momento que se arrasta, sim. O começo dele é muito frenético, né? E é engraçado que quando eu tava lendo... Quando eu comecei a ler A Pedra da Lua, eu estava também lendo o Viagem ao Mundo A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? E as duas histórias estavam praticamente se passando na Índia, né? Porque o prólogo de A Pedra da Lua se passa na Índia, né? Porque a Pedra da Lua, que leva o título, ela vem da Índia. Ela tem uma história ali com a cultura indiana e etc. E ela vai chegar na Inglaterra e é uma pedra aparentemente amaldiçoada, não é mesmo? Que vai chegar no seio aí de uma família e vai praticamente... Essa pedra praticamente está destruindo essa família aqui por dentro, né? Então vai parar na mão da filha mais nova, de uma viúva rica, né? De uma senhora inglesa. E aqui, já nessa primeira parte desse livro, acontece um negócio assim, tão tenebroso, gente, que quando aconteceu eu fiquei, tipo, chocada.
assim, passada. Sabe aquele meme, tô passada chocada? Esse meme aí que eu fiquei, tá, gente? Porque eu não esperava isso. Mas até chegar esse momento, você tem que aguentar aí toda uma investigação lerdíssima, devagarzíssima, que se passa na casa dessa família por conta que essa pedra some. Aparentemente ela sumiu, mas há suspeitas de que ela não sumiu, na verdade alguém pegou e que poderia ser a própria filha que tem roubado a pedra para ela mesma, né? Mas enfim, isso não fica, a gente eu até agora não sei o que tá acontecendo. Eu tinha algumas teorias, mas as minhas teorias são tudo por água abaixo, como qualquer livro do Edward Collins, não é mesmo? Não dá para teorizar, não dá para adivinhar o que tá acontecendo. Foi a mesma coisa com a Mulher de Branco, inclusive tem vídeo no canal. Eu teorizei horrores sobre a Mulher de Branco. Metade das minhas teorias estavam erradas. Quando a gente chegou no final e descobriu realmente o que estava acontecendo ali, né? Qual que é o mistério da história, né? Mas o A Pedra da Lua, diferente da Mulher de Branco, é realmente um mistério do começo ao fim, aparentemente. Então a gente só vai ter respostas mesmo do que realmente tá acontecendo aqui nessa história. Se é uma pedra amaldiçoada ou não, se tem uma explicação lógica ou não, talvez tenha. Acho que mais pro final mesmo, que o Collins, ele é assim. Ele gosta de te enganar até o final. Mas eu acho que não vai ter uma explicação sobrenatural aqui. Eu acho que vai ser uma explicação racional, igual foi a Mulher de Branco, até porque a gente tá falando da Era Vitoriana, né, gente? Então é muito difícil na Era Vitoriana, pelo menos eu não me lembro, assim, de cabeça, romances que lidem tanto com o sobrenatural. Pelo menos de cabeça que eu não me lembro. Os romances que, mesmo os mais assustadores, têm um certo fundo de mundo real por trás dessas histórias, sabe? A gente não tá falando aqui do Poe, por exemplo. Enfim, o próprio Frankenstein também. Então tudo tem uma explicação científica, né? O Frankenstein também tem uma origem científica, né? Apesar de ser um romance um pouco assustador, mas não tem nada assim de sobrenatural no Frankenstein, né? Ou não. Argumentos que possam ter, ou não. O que vocês acham? Mas enfim, tudo isso pra dizer que eu acho que vai ter aqui na Pedra da Lua uma explicação racional, até porque faz parte da época, né? A gente tá falando de romances vitorianos. Mas é um livro que tem uma narração bem diferentona. O primeiro personagem que narra, que é o mordomo, uma espécie de mordomo aqui da casa. É um personagem que pode irritar um pouquinho, tá, gente? Eu não vou mentir pra vocês que tem algumas horas que ele me irrita, que ele me irritou bastante. Graças a Deus que a narração dele acabou. Vai agora outra personagem, né, continuar a história. Vamos ver aí do ponto de vista dela. Mas eu vou levar um tempo ainda lendo, né, gente? Então acho que só ano que vem. Ou não sei, acho que em dezembro agora vai ser impossível terminar de ler A Pedra da Lua. Mas só ano que vem mesmo, tá? E outro livro que eu estou lendo também no Kindle, esse já é o livro de Natal desse ano, tá? Eu vou deixar a capa também aqui, que é o Christmas at Thompson Hall, do Anthony Trollope. Gente, que saudade de ler Anthony Trollope. Eu fazia 2 anos que eu não lia nada. A última vez que eu li algo dele foi em 2022, eu acho. Também tô lendo pelo Kindle, né? O e-book do Christmas at Thompson Hall e Other Stories. Tem outras histórias também inclusa. É um livro curtinho, mas como eu demoro mais para ler inglês do que no português, eu já comecei a ler para dar tempo de eu gravar o vídeo aí na semana do Natal. Torçam pra eu terminar de ler a tempo do Natal, antes do Natal aí, na semana do dia 20, pra eu conseguir gravar esse vídeo, gente, porque a pessoa aqui é lerda pra ler inglês, eu demoro pra ler. Se bem que agora eu tô lendo mais rápido, né? Desde que eu comecei a dar aula de inglês, a minha leitura melhorou muito, né? Porque querendo ou não, a gente estuda pra poder dar aula, então a minha leitura melhorou bastante. Mas mesmo assim, eu não quis arriscar, eu já comecei a ler, então, o Christmas at Thompson Hall. E eu também, gente, eu dei um tempo naquela leitura que eu tava fazendo, o nome do livro, eu até peguei aqui. O Clube de Escrita de Jane Austen. Eu comecei a ler, mas eu não terminei, dei um tempo aí, mas eu pretendo voltar. Eu já tô acabando, eu já tô na página 179. Tá bem interessante, tá? Eu só dei um tempo mesmo por conta do Victuber, mas em breve, eu acho que depois que passar o Natal, eu volto pra esse livro também. Agora, minha TBR dos próximos, não vai ser a TBR dos próximos 2 meses, vai ser a TBR dos próximos 3, 4 meses, provavelmente. Vamos ver como vai ser o andar da carruagem, não é mesmo? Porque eu não sei como é que vai estar minha vida no que vem. Eu vou pegar aqui os que eu tenho certeza que eu vou ler. Com certeza eu vou ler. E os que talvez eu consiga encaixar nos próximos meses, né? Então, vou começar pelos 3 primeiros livros aqui. Eu separei 5. 3 livros é certeza que eu vou ler. E os outros 2 quero ler em algum momento, né? Eu quero encaixar esses livros em algum momento aí nos próximos meses. Então, começando com as 3 leituras que é certeza que eu vou ler. A primeira delas é esse livrinho aqui que estava escondido na minha estante, gente, há muito tempo. E eu falei, eu quero ler esse livro, mas eu esqueci
Estava limpando a estante e encontrei de novo ele e falei, agora eu vou ler, que é o Conto de Fadas, aqui de alguns contos de fadas selecionados do Pierrot, Green e do Anderson e outros autores, né? Eu tenho uma edição dos contos do Anderson em inglês, uma edição linda, né? Que eu tenho aqui na minha estante. Eu até já mostrei pra vocês. Já fiz um vídeo sobre a Pequena Sereia, a versão original. O vídeo deu uma flopada, né? Vocês não assistiram aquele vídeo, vocês não gostaram do vídeo, gente. Mas eu tenho muito orgulho daquele vídeo, porque foi um vídeo completo que eu fiz, assim, sobre o conto A Pequena Sereia, as questões simbólicas daquele conto, as interpretações que a gente pode fazer. Enfim, eu tenho muito orgulho, apesar de não ter feito, assim, não ter tanta view naquele vídeo, mas tudo bem, eu tenho orgulho demais do trabalho que eu fiz. E eu quero, então, continuar explorando essa questão dos contos de fadas, muito por culpa da senhora Clarissa Pinkola Estés, muito influenciada por ela, que é essa questão de ler os contos de fadas. E eu tenho essa aqui que gente, com a apresentação da Ana Maria Machado. Gente, a Ana Maria Machado fez parte da minha infância, porque eu cresci lendo os contos da Ana Maria Machado. Eu tinha um livro de português de uma biblioteca que eu ganhei, que tinha vários contos da Ana Maria Machado, da Ruth Rocha, do José Paulo Paes. Esses 3 autores, assim, pra mim, foram autores que fizeram a minha infância. Eles 3 e o Pedro Bandeira. Porque eu cresci lendo histórias deles, assim, sabe? Então, quando eu vi que era ela que fez essa apresentação, eu falei, não, gente, eu preciso ler esse livro. Ele vem com ilustrações coloridas, ó. E é um livro curtinho, e são as versões originais, tá? Não é a versão que a gente conhece mais, são as versões originais dos contos, tá? Então, preparem-se aí pra coisas talvez um pouco chocantes aí dos contos de fadas das versões originais, mas eu gosto, gente, eu amei a versão original da Pequena Sereia, talvez até mais do que a versão da Disney, porque é uma riqueza simbólica naquele conto, gente. Sério, se vocês não viram meu vídeo sobre Pequena Sereia, procurem aí, assistam. Eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Fica a dica pra vocês. O próximo livro, que é certeza absoluta que eu vou ler, que eu preciso terminar essa série, é A Luneta Ambar, do Felipe Puma, que é o 3º livro da série Fronteiras do Universo. Já li o 1º e o 2º, aí há uns meses. Eu dei uma pausa por conta do Victuber, mas agora eu pretendo voltar aí em janeiro. Com certeza vai ser em janeiro. Ou então, quando eu terminar de ler O Mundo da Escrita, eu já vou encaixar esse aqui. Pra terminar a história, me despedir da Lyra e do Will. Não sei se estou preparada pra isso, ok. O pessoal fala que esse livro aqui é o melhor da série, esse 3º. Vamos ver aí qual que é o hype em cima desse 3º. Altas expectativas, acho que vou sofrer bastante, porque eu tomei um spoiler do final desse livro. Mas eu não sei como que acontece isso, não sei como é que vai se dar. Já tô sofrendo por antecipação. Não, gente, eu não fiquei brava. Eu fui atrás mesmo, assim, eu tava pesquisando sobre a série, eu acabei lendo o final do livro, mas assim, pra mim não tem problema nenhum. Não sei como que acontece, vai ser surpresa de qualquer forma, tá? Então, pra mim, ok? Eu sei que pra você, muita gente odeia pegar spoiler, mas eu não tenho tanto problema assim. Eu até gosto de saber o que vai acontecer, até pra eu ficar preparada, ok? Eu penso um pouquinho diferente, tá? Mas é isso, é um livrinho mais longo. A letra é um pouco pequena, mas tudo bem, né? Ok. Mas tá incluso aí. Esse é com certeza o que eu vou pegar pra eu ler aí A Luneta Ambar. E vamos ver se eu consigo gravar um vídeo sobre a série. Estou pensando aí com os meus botões, ok? E o 3º livro, que esse eu encaixei na minha TBR pra esse mês. Esse também é com certeza que eu vou pegar, gente. Isso é certeza absoluta. É um livro que eu comprei recentemente, faz uma semana só. Eu fui na livraria do shopping e primeiro que eu descobri que o shopping aqui perto de casa abriu uma livraria again, de novo, né? A Saraiva foi embora e veio outra. E eu fiquei tão feliz, gente, fiquei tão feliz que eu falei, não, eu preciso entrar, eu preciso ver o que tem. E esse livro tava na minha lista aí de compras, desde quando saiu. Porque eu sigo a tradutora no Instagram e ela divulgou bastante. Ela falou que esse livro foi publicado. Vi muita gente falando também que queria ler e eu fiquei muito curiosa, porque se trata de um dos meus atores de Hollywood favoritos ever, de todos os tempos, que é o Al Pacino, e a sua autobiografia, Sonny Boy. Foi a única compra que eu fiz a Black Friday, gente, e nem tava na promoção assim, tava o valor normal do livro mesmo. Nem tava na promoção. E é um livro mais curto, né, eu fiquei até surpresa, né, não é um livro tão longo assim, tem 200 e... acho que, deixa eu ver aqui... 270... quase 300 páginas. 300 páginas certinho. Vem com fotos coloridas do Al. Aqui, ó. Vem com fotos dele, sobre que a editora colocou, ó.
bastante foto. E eu fiquei muito interessada, gente, em ler. Vocês lembram que eu li ano passado, eu acho, a biografia da Audrey Hepburn. Eu não fiz vídeo pro canal, mas eu comentei aí nos meus vídeos de leituras. E assim, eu amei aquela biografia. Foi muito interessante saber mais sobre a vida dela. Uma atriz também que eu sou apaixonada. Essa época de Hollywood, assim, época de ouro ali até os anos 70, né? Eu sou bem fascinada pelos atores, né? A vida deles, né? O que eles faziam. E o Al é um deles, né? Porque eu amo de paixão o primeiro e o segundo, o Poderoso Chefão 1 e 2. O 3 eu já não acho tão bom. Mas o Poderoso Chefão 1 e 2, assim, é meu top 10 filmes que eu adoro. Principalmente o segundo filme, que é quando ele mais tem ação, né, no filme. Eu sei que o personagem dele não é bom, gente. Eu sei que ele é uma péssima pessoa. Mas o filme é muito bom. Mas é porque tem esse tema que eu gosto muito e a gente vai acompanhando aí a ascensão e queda da família Corleone aí, a máfia italiana dos Estados Unidos, etc. Baita filme, recomendo. E não só como Poderoso Chefão, mas também outros filmes deles famosos, né? Que ele fez Scarface, Perfume de Mulher, Oscar merecidíssimo por aquele filme, porque o Al tá sensacional naquele filme. Sério, eu já sou íntima dele, chama de Al, né? E, gente, ele era um gato, fala a verdade. Fala a verdade. Eu era apaixonada pelo Al Pacino. Desde quando assisti o Poderoso Chefão, mas abafa o caso. Mas enfim, esse com certeza eu vou ler. E se vocês quiserem, eu trago pra gente conversar aqui sobre essa autobiografia. Gente, eu nunca li autobiografia. Eu já li biografias, mas nunca li autobiografia e nem livro de memórias, né? Que são coisas diferentes, né? Vocês sabem a diferença de um pro outro, hein? A gente até pode conversar sobre isso, né? Num vídeo só sobre esse livro. Mas esse com certeza eu vou ler. Esse eu vou passar na frente de todos aqui. E vou ler o Sonny Boy do Al Pacino. Os outros 2 livros, é assim, quero ler, mas não é prioridade. Eu quero ler, tá aqui no meu radar, mas não é prioridade ainda. Um outro de não ficção, que é a biografia do Monet, que isso aqui eu já comentei na última TBR, né, que eu falei que eu queria ler. Ainda quero ler, tá, gente, o The Triumph of Impressionism, né, um livro que eu sei que vou demorar mais pra ler, porque ele tem a letra pequena, pra começar. E é um livro longo, né? Vou ter que ler assim, gente. Peraí, vou ter que ler assim na minha cara, ó, porque a letra é muito pequena. Mas o livro é lindo, e é isso que importa. Enfim, então, esse aqui com certeza... Esse aqui vai estar aí na minha TBR nos próximos meses. Vocês vão me ver falando dele ainda em algum momento. E um outro livro que esse quase eu encaixei no Victuber. Quase, assim. Quase eu coloquei no Victuber, mas não deu. Não ia dar tempo, ou eu lia ele, ou eu lia A Pedra da Lua. Mas eu tava com mais vontade de ler A Pedra da Lua do que ele. Mas eu deixei ele separadinho aqui, perto das minhas coisas, ali na minha mesa de cabeceira, pra eu não esquecer dele. Que é O Moinho da Beira do Rio Floss, da George Eliot, né? Nunca li nada dessa autora, tá? Eu sei que o pseudônimo aqui, o pen name, é masculino, mas a gente sabe que é uma autora feminina, né? Eu nunca li nada dela, ok? Esse livro aqui... eu tenho ele há bastante tempo na minha estante. Eu tenho ele e o Middlemarch, ok? Eu pensei em pegar o Middlemarch primeiro, mas o Middlemarch é muito longo. Ele tem quase 1000 páginas. Eu falei, e se eu não gostar? E agora? Eu vou arriscar primeiro com O Moinho à Beira do Rio Floss. Parece ter um tema interessante. Se passa aí num vilarejo. Pena que a letra é um pouco pequena também, mas tudo bem, né, gente? A gente se vira. Parece interessante. Eu cheguei a ler o primeiro capítulo, assim, só pra ver, sentir um pouco o clima da história. Gostei do que eu vi. Muita gente fala que passa raiva com as personagens femininas da George Eliot. Ou seja, muitas controvérsias, tá, gente? Na verdade, nenhum autor é unânime, né? Sempre vai ter gente que vai falar que vai ter aquele autor... Por mais amado que ele seja, vai ter gente que não vai gostar. Mas eu sei disso porque eu acompanho algumas booktubers de língua inglesa e é sempre... Elas são bem divididas. Tem uma parte que ama, tem outra parte que não gosta de George Eliot. Então eu falei assim, gente, agora, onde que eu vou entrar nessa história? Será que eu vou fazer parte dos que gostam, dos que não gostam? Mas enfim, tô bem curiosa. Acho que eu vou ler sim, vou encaixar ele nos próximos meses, essa leitura. E venho conversar com vocês sobre esse livro. Ok? Espero gostar, porque esse ano foi complicado, gente, de leituras. Teve muito livro que foi arrastado. Principalmente os livros de ficção, não todos, mas a maioria dos livros de ficção, assim, pra mim esse ano eu achei leituras arrastadas. Não sei o que está acontecendo comigo. Enquanto que os livros de não ficção, pra mim, foram mais interessantes. Vai entender. Eu não quero nem ver como é que vai ficar o meu vídeo de melhores leituras do ano. Que eu ainda nem sentei assim pra fazer, né? Aquele vídeo que eu faço todo ano, né? Mas veremos, ainda temos chão, ainda temos 2 semanas pra pensar nisso. Até a última semana do ano, que é quando eu lanço esse vídeo, não é mesmo?
Gente, é isso. Esse vídeo ficou gigantesco. Mas aí pra compensar o tempo que eu fiquei off, fora aqui do canal, tá? Então, me agradeçam depois. Fazer esse coração. Me agradeçam depois pelo vídeo. Amo vocês. E a gente se vê então no... eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.